Para os pitagóricos, a potência do Ser Supremo e, por consequência, a sua onipotência não pode ser entendida como uma mera capacidade passiva de sofrer determinações. Ela deve ser, necessariamente, uma potência ativa ilimitada, que determina e atualiza sem restrição. Esse poder ativo é o fundamento da criação, pois não se pode atribuir ao Ser Supremo uma potência passiva sem que se crie uma contradição em sua natureza, já que ele é, por essência, simplesmente ser. Em outras palavras, o poder de fazer do Criador deve ser absoluto, pois se dividíssemos esse poder em dois elementos distintos, um que faz e outro que sofre, estaríamos comprometendo a pureza de sua onipotência. No pensamento pitagórico, essa distinção se expressa através de termos específicos. Temos o rei Prótio e o rei Dias Auristos. O primeiro representa uma forma inicial de potência, mas não é por ele que ocorre a criação. É o rei Dias Auristos, aquele que possui a capacidade ilimitada de determinar, que efetivamente cria exercendo uma ação que é, por natureza, infinita e sucessiva. Essa capacidade de atualizar, de escolher, de preferir e de preterir é uma ação de natureza intelectual, um poder de visualizar que não pode ser considerado algo distinto da própria capacidade de determinar. Se o poder de atualizar fosse algo criado separadamente, a onipotência do Ser Supremo perderia sua unidade, pois haveria uma criatura distinta dentro de sua ação, e isso violaria o princípio de que ele é absolutamente autogerador. Dessa divisão emerge a noção de que há em nossa teologia uma correspondência profunda entre o Pai e o Filho, que simbolizam, respectivamente, a vontade e o entendimento. Esses dois aspectos, a vontade, que é a capacidade ativa de determinar, e o entendimento, que confere a essa determinação um caráter intelectual, se unem de maneira indissociável por meio do amor. Esse amor é o elo que mantém a unidade da mesma substância em dois papéis distintos, e é também o fundamento da Trindade, onde o Espírito Santo completa essa união. Assim, na linguagem pitagórica, quando se diz que o novo é o princípio, entende-se que o Filho representa esse princípio criativo, o novo que origina o universo ecoando. Inclusive as palavras iniciais do Evangelho de São João, onde o princípio se apresenta como a palavra, a luz que ilumina e que tudo cria. Adentrando um aspecto mais histórico, percebemos que os pitagóricos, ao diferenciar o rei Prótio do rei Dias Auristos, enfatizavam que o poder de determinar, de atualizar, não pode ser separado de sua função criativa. Enquanto o rei Prótio, na sua essência, não cria, é somente através da ação do rei Dias Auristos que a criação se efetiva. Essa distinção nos obriga a reconhecer que a capacidade de determinar, a ação de preferir e preterir, deve estar inseparavelmente ligada a uma potência intelectual, uma capacidade de visualizar que não pode ser alienada do poder criativo. Se o poder de atualizar se mostrasse distinto e separado, a onipotência do Ser Supremo se fragmentaria, gerando uma contradição, pois nada pode ser criado além do que já está contido nele. Consideremos, então, a questão da unidade na criação do homem. O homem, em sua gênese, é formado por uma ligação absoluta entre dois papéis, a vontade e o entendimento. Essa dualidade é sustentada pelo amor, que une o Pai e o Filho e se completa na presença do Espírito Santo. Assim, quando se discute a sabedoria e a origem do ser, é fundamental reconhecer que o conhecimento e a criação emanam do Verbo, do novo, que é o princípio originário. Essa ideia, tão central para os pitagóricos, encontra eco também no cristianismo, que afirma que o Filho era o princípio e que a criação se organiza a partir desse novo. Essa duplicidade, o um e o múltiplo, é frequentemente mal interpretada pelos teosofistas e esotéricos, que confundem a substância universal com a totalidade do que foi criado,
mas a verdadeira revelação está em compreender que a criação é fruto da determinação ilimitada do Ser Supremo. Para aprofundar ainda mais, devemos analisar como o poder de determinar se estrutura em uma hierarquia de possibilidades. A capacidade de atualizar implica uma escala de máximos e mínimos, onde se estabelece uma unidade de medida, o número em sua essência. Simboliza essa medida qualitativa. Essa ideia nos remete ao conceito de aritmo, que é a organização das coisas em níveis de participação. Cada grau dessa hierarquia representa uma maneira de participar da essência do ser, de se aproximar da perfeição. Em termos teológicos, isso se relaciona com a forma e a matéria, onde a estrutura do universo é determinada por essa capacidade de se manifestar em diferentes graus. Deus, como grande matemático, constrói o mundo com base nessas medições, conferindo a cada coisa um grau de ser que pode ser mensurado não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente, um conceito que se alinha com a ideia de que o universo é organizado por um número, por uma ordem que confere sentido e harmonia a todas as coisas. Agora, passando para a nossa análise teológica, essa dinâmica se reflete também na compreensão do papel da criação e da transmissão da sabedoria. O pensamento pitagórico, ao enfatizar a divisão entre a potência ativa e o poder de atualizar, nos obriga a reconhecer que o Ser Supremo não só cria, mas estabelece uma ordem onde o Pai, a vontade, e o Filho, o entendimento, se unem em um amor que é a essência da criação. Esse amor que une as forças da criação não pode vir de outro lado. Ele deve emergir do próprio Verbo, do princípio criativo que é eterno e imutável. Assim, o novo, o princípio originário, é o fundamento de toda a existência, e é essa mesma ideia que se repete nas palavras do Evangelho, onde o princípio é apresentado como a luz que ilumina e que se faz carne. É fundamental, nesse contexto, perceber que toda a estrutura da criação, para os pitagóricos, se sustenta em uma dinâmica de atualização infinita, em que o poder de determinar se manifesta continuamente sem que haja uma limitação que comprometa a onipotência do Criador. Se essa capacidade fosse limitada, haveria uma contradição interna na própria natureza do Ser Supremo, que, por definição, é aquele que é capaz de criar sem restrição. Dessa forma, a potência ativa do Ser Supremo é a única potência verdadeira, a partir da qual se originam todas as formas de ser e de atualizar. Em resumo, ao examinarmos essa comparação entre o pensamento teológico cristão e o dos pitagóricos, vemos que ambos se empenham em explicar a natureza do poder criativo e a organização do universo a partir do princípio de que a verdadeira potência é aquela que determina de forma ativa e ilimitada. Esse princípio, que se expressa por meio da união do Pai e do Filho, da vontade e do entendimento, e se completa no amor que une todas as coisas, constitui o cerne do nosso conhecimento sobre a criação e a ordem do universo. E é por meio dessa perspectiva que podemos compreender que o Ser Supremo não é apenas uma abstração, mas uma realidade dinâmica que se manifesta na criação contínua do mundo, na determinação incessante do que existe e na eterna atualização dos princípios que regem toda a existência. Que possamos assim explorar com rigor e clareza essa rica tapeçaria de ideias que une a teologia cristã à tradição pitagórica, descobrindo, a cada passo, como o poder criativo do Ser Supremo se manifesta de forma ativa e ilimitada, e como essa mesma manifestação se reflete na unidade entre a vontade, o entendimento e o amor, que são os fundamentos da criação. Essa investigação nos leva a uma compreensão profunda da ordem universal, onde cada aspecto do ser, desde a atualização dos princípios até a manifestação da luz do Verbo, revela a essência de uma criação que é, ao mesmo tempo, misteriosa e perfeitamente ordenada. A criação, senhores, deve ser entendida como um múltiplo.
Não se trata do rei Dias, daquilo que alguns erroneamente associam à hora espírita, mas do um que confere a verdadeira espiritualidade. O erro dos teosofistas e também dos esotéricos e dos pitagóricos menores foi justamente confundir o um com o múltiplo, confundindo assim a substância universal. Eles chegaram a afirmar que o rei Dias Aóristo seria, por si só, a substância universal, quando, na verdade, a substância universal é única e indivisível, e tudo que é criado decorre de um único múltiplo, de uma estrutura determinada pela capacidade ativa de determinar. Essa determinação é a essência da potência ativa do ser, a mesma que gera a matéria-prima. Temos, portanto, a conjunção da forma e da matéria, que se articulam de modo harmonioso na linguagem aristotélica, sem que se perceba qualquer abismo no pensamento de Aristóteles. É essa conciliação que possibilita a integração dos hegemones, pois a história, senhores, é histórica e os ensinamentos aristotélicos, mesmo quando adaptados ao cristianismo, carregam um segredo, uma aspiração, um anseio que se realiza na aspiração do implante, que não é mera invenção, mas algo que se origina no próprio Dicelo, cuja obra, para mim, não foi escrita por Aristóteles, mas que revela as verdadeiras bases da criação. Permitam-me esclarecer. O filho, nesse contexto, atua, realiza e pode realizar sucessivamente, não por meio de uma concepção abstrata, mas realizando o que é possível, aquilo que está contido na onipotência. Ora, o que reside na onipotência deve ter um máximo e um mínimo, ou seja, deve haver uma escala hierárquica de possibilidades. Se considerarmos o mínimo e o máximo, temos uma distância inevitável entre eles, uma espécie de vácuo ou lacuna que se torna mensurável. E qual é essa unidade de medida? É o número. O número simboliza justamente a medida qualitativa, não apenas quantitativa, dos possíveis, o que podemos chamar de aritmo. Esse aritmo representa uma continuidade que, embora se descontinua, não nega a continuidade. É uma descontinuidade específica que distingue e, ao mesmo tempo, cria uma unidade. Ou seja, a criação se organiza através de uma estrutura numérica que mede os graus dos possíveis, estabelecendo uma hierarquia de seres e de determinações. É como se cada número representasse um nível de participação na onipotência, uma forma de ordenar o que é possível dentro da infinidade do ser. Esse processo é a base da tectônica da criação, onde a capacidade de determinar, essa potência ativa, se torna o motor que gera a matéria e a forma. A linguagem aristotélica se combina perfeitamente com essa visão, pois em Aristóteles não há abismos insuperáveis entre os elementos do ser, mas uma integração harmônica que permite a conciliação dos opostos. O que se busca, então, é justamente uma estrutura em que o múltiplo se manifesta de forma que a criação não seja apenas uma multiplicação caótica, mas uma ordem determinada pela capacidade de atualizar e de determinar, pela vontade ativa que não se confunde com a passividade. É preciso enfatizar que essa determinação não pode ser considerada como uma potência criada à parte, deve ser gerada intrinsecamente pelo próprio Ser Supremo, para que não haja contradição em sua onipotência. Se o poder de atualizar fosse algo distinto, seria como se o Criador tivesse que criar um poder que ele mesmo não possuía, o que é impossível. Assim, temos a indivisibilidade da potência ativa que se manifesta no Pai e no Filho, na vontade e no entendimento, unidos pelo amor. Esse amor é o que mantém a unidade, o que faz com que o poder criativo seja, ao mesmo tempo, uma força intelectual e uma ação de determinação absoluta. Adentrando a questão da hierarquização dos possíveis, notemos que ao estabelecer um máximo e um mínimo, estamos introduzindo a necessidade de uma unidade de medida. Essa unidade, simbolizada pelo número, revela que os possíveis se organizam numa ordem na qual cada grau é medido qualitativamente.
Não se trata simplesmente de somar ou subtrair, mas de compreender a qualidade de cada nível, a aritmia que caracteriza a continuidade e a descontinuidade da criação. Assim, a linguagem matemática não se limita a números frios e sem vida, mas se torna o alicerce da estrutura das coisas, o que Deus, ou Ser Supremo, utiliza para organizar o universo com precisão e harmonia. Em resumo, o pensamento pitagórico que se contrapõe ao erro dos teosofistas nos ensina que a criação é uma manifestação do um múltiplo, não uma confusão entre o um e o múltiplo, mas uma estrutura determinada pela potência ativa do Criador. Essa potência que se manifesta por meio da determinação ilimitada e pela capacidade de atualizar continuamente os possíveis, se fundamenta na união indissociável da vontade e do entendimento mediada pelo amor. Assim, a estrutura do universo se configura como uma ordem numérica, onde os números, ou os aritmos, medem qualitativamente os graus de participação na onipotência divina, estabelecendo uma hierarquia que organiza o ser em seus múltiplos níveis. Que possamos, então, refletir sobre essa profunda integração entre a potência ativa do Ser Supremo, a hierarquização dos possíveis e a importância do número como unidade de medida, compreendendo que essa estrutura não é apenas uma abstração, mas a essência da criação que se manifesta de maneira ordenada e harmoniosa, guiada pela determinação ilimitada e pela luz do amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, meus amigos, se aproximem desta reflexão. Quando falamos de criação, não estamos apenas tratando de um ato arbitrário, mas de uma estrutura profunda, um múltiplo que fundamenta toda a ordem do ser. Não se trata do rei Dias, aquele erro que os teosofistas cometem ao confundir o um com o múltiplo, mas do um que confere a verdadeira espiritualidade. Esse equívoco, o de confundir o um com o múltiplo, impede que se rompa com o panteísmo, pois se acredita erroneamente que o rei Dias Aóristo seja a substância universal. Contudo, a substância universal é única, e tudo que é criado emana de um único múltiplo, uma estrutura que se organiza pela capacidade ativa de determinar. Agora pensemos, a criação então nasce precisamente da determinação, da potência ativa e da própria matéria-prima. Essa união entre forma e matéria é o alicerce da ordem. É como na linguagem aristotélica, onde não há abismos, mas uma conciliação harmoniosa entre os elementos. A criação se faz pela ação incessante do poder de determinar, que não pode ser separado do seu próprio ser. Se o poder de atualizar fosse algo distinto, teríamos uma contradição, pois nada pode ser criado fora do próprio Ser Supremo. Essa unidade se manifesta na distinção clássica entre o Pai e o Filho, entre a vontade e o entendimento unidos pelo amor, esse amor que é o elo indispensável que mantém a mesma substância em dois papéis distintos, mas que se complementam plenamente. Sigamos adiante. Quando se trata dos possíveis, a ideia é que eles se apresentam como maneiras de participar do ser. Esses possíveis, que podem até manifestar algum sofrimento, são medidos em graus de participação. É como se cada qualidade, cada sofrimento fosse uma medida qualitativa, algo que se define não somente quantitativamente, mas sobretudo qualitativamente. E que melhor medida temos do que o número? Pois o número, meus amigos, é o esquema da participação. Na linguagem da Bíblia, o mundo se realiza na linguagem matemática. Assim diz Pitágoras, Deus constrói o mundo como matemático. Deus, como um grande matemático, confere a cada coisa seus graus de ser, estabelecendo uma ordem em que cada elemento tem seu lugar exato, sua medida específica. Mas, retomando o ponto central, devemos compreender que o Ser Supremo, em sua onipotência, é eterno, mas também manifesta o bem próximo, ou seja, aquilo que está ligado à sua ação incessante no tempo, na duração sucessiva dos dias e das horas. Essa eternidade não é algo distante,
mas se faz presente em cada atualização da criação, naquilo que chamamos de humanização de Cristo na filialidade divina. O que quero dizer é que o Ser Supremo gera aquilo que é formado de si mesmo, mas ao fazê-lo, assume outro papel. Ele se apresenta de forma plena, mas com limitações inerentes à sua manifestação no mundo finito. Ele é eterno, mas penetra na sucessão das coisas finitas, demonstrando que sua presença não está fora do tempo, mas permeia o princípio da criação. Agora, se partirmos das três ideias fundamentais da vontade, do entendimento e do amor, construímos uma teologia que revela essa dinâmica. Observem, o Pai, conforme devemos compreender, deve ser visto em relação a si mesmo, ao Filho e ao Espírito Santo. O Pai, em sua essência, é a vontade, uma vontade que, infinitamente querendo, representa a onipotência, pois a onipotência é a vontade sem limites. Essa mesma vontade, quando entendida, é providência, e quando amada, torna-se onipresença. Para o Filho, o entendimento que deseja infinitamente se transforma em oniperfeição, enquanto o entendimento que se faz compreender é onipresente, e o entendimento que ama é justiça. Já no campo do amor, aquele que ama infinitamente querendo se manifesta como fé, aquele que ama infinitamente entendendo a esperança, e aquele que ama infinitamente amando a caridade. Reflitam, pois, sobre como esses três aspectos, vontade, entendimento e amor, se interrelacionam e se completam mutuamente, formando a base de uma teologia que é, ao mesmo tempo, profunda e dinâmica. Considerem, por exemplo, que o amor que entende de forma infinita é o mesmo que se manifesta como fé, uma fé que não é meramente uma opinião, mas uma certeza que nasce da união entre a luz divina e a razão humana. E o amor que deseja, que escolhe, é o amor que se converte em esperança, uma esperança fundamentada no bem e na possibilidade de atualização constante do ser. Assim, cada um desses elementos não existe isoladamente, mas se articula em uma rede complexa, onde o amor, a vontade e o entendimento se reforçam mutuamente. Essa é a essência do nosso tema. A criação é o resultado de um processo dinâmico e ordenado, em que o Ser Supremo, através de sua onipotência ativa, estabelece uma hierarquia de possibilidades. Essa hierarquia é medida pelos números, que simbolizam os graus qualitativos de participação. Cada número representa uma unidade de ser, uma forma de quantificar a intensidade do sofrimento, da alegria, da vontade e do amor. Em outras palavras, os números são um esquema que organiza o universo, permitindo que a linguagem, inclusive a bíblica, se realize na linguagem matemática. Deus, como matemático supremo, dá forma ao mundo por meio de medidas precisas, criando uma ordem onde cada ser ocupa seu lugar determinado. Portanto, o que temos aqui é uma teologia que se estrutura a partir da união das três ideias fundamentais: a vontade, o entendimento e o amor. O Pai é a vontade infinita, o Filho é o entendimento que se realiza em perfeição e o Espírito Santo é o amor que se manifesta como fé, esperança e caridade. Essa tríade não apenas explica a origem do universo, mas também demonstra como a criação se organiza num sistema hierárquico, onde cada elemento é medido e definido em sua participação na onipotência divina. Ao aprofundarmos essa análise, notem que o conceito de número, como medida qualitativa, é fundamental para compreender a estrutura da criação. O número não é apenas uma quantidade, ele é a distinção que nos permite perceber os graus de ser, os ritmos e as descontinuidades que se apresentam no universo. Cada descontinuidade, longe de negar a continuidade, especifica a maneira pela qual o ser se manifesta em diferentes níveis. Essa medida qualitativa, essa aritmia, revela como o universo é organizado de forma harmoniosa, onde o máximo e o mínimo coexistem em uma ordem que é, ao mesmo tempo, dinâmica e perfeita. Em síntese, a criação se faz a partir da potência ativa do Ser Supremo,
que, ao determinar e atualizar continuamente, gera um universo organizado em graus mensuráveis. Os números, os aritmos, que definem a participação de cada ser na totalidade divina. E essa estrutura que une a vontade, o entendimento e o amor é o que confere à teologia sua profundidade e sua capacidade de explicar a ordem do mundo. Que possamos, assim, compreender que a verdadeira criação não é um mero ato isolado, mas uma eterna atualização, um processo contínuo de determinação que se manifesta na perfeição da ordem universal.